Trabalhe os 3 pilares. O que eu quero dizer? Quando uma bailarina pensa em mudar de nível, a primeira coisa que ela pensa é no nível da técnica, né? É no pilar da técnica. Vou fazer mais aulas. Você está pensando na técnica. Mas será mesmo que é só a técnica? Eu não acabei de falar para vocês que uma bailarina de nível intermediário, ela tem mais autocontrole, ela tem uma mentalidade diferente de uma bailarina adulta de nível iniciante. Então, eu preciso trabalhar outras coisas em mim para que eu consiga ir evoluindo no balé. A gente precisa, primeiro pilar a ser trabalhado é a técnica. Se você quer mudar de nível, sim, você vai ter que trabalhar a técnica. Posso trabalhar isso fazendo mais aulas e tudo mais? Pode, mas você vai estar fazendo mais do mesmo. A não ser que você mude a maneira como você aprende balé. Aqui, as minhas alunas aprendem balé pela percepção corporal. Então, elas desenvolvem a consciência de perceber se o joelho está esticado ou não, se o quadril está encaixado ou não, se as costelas estão fechadas ou não. Elas desenvolvem essa capacidade de perceber o próprio corpo para que durante os movimentos elas consigam se autocorrigir. Isso faz acelerar o processo de aprendizagem delas. Sim, se você não faz isso na sua escola presencial, que provavelmente não faça, porque isso quem ensina é o método TBD, tá na hora de começar a fazer. Aí eu começo a ter salto no meu desempenho. Então, não basta eu pensar na técnica. Ah, eu vou treinar a pirueta. Melhor que nada. Mas a gente precisa trabalhar a base dessa técnica. Sim, e a base dessa técnica a gente trabalha com consciência corporal, com autocorreção. Mas existem outros dois pilares que você precisa trabalhar para fazer essa mudança de nível. Um deles é o físico. É o físico, é o seu corpo. Não estou falando que você precisa emagrecer, que você precisa nada disso. Mas você vai usar o seu corpo, você já usa o seu corpo para fazer balé. E ele é perfeito do jeito que ele é. Perfeitinho. Quando você está no nível iniciante. Quando você passa para um nível intermediário, você vai aprender movimentos que são bem mais difíceis do que um iniciante. Você vai precisar de mais força, você vai precisar de mais flexibilidade. Então, se eu quero ir avançando, eu preciso cuidar da ferramenta de trabalho que eu tenho como bailarina, que é o meu corpo. Mais uma vez, não é sobre peso, não é sobre emagrecer. É sobre se tornar mais forte para ter força e flexibilidade para executar os movimentos que tem por vir. Sim? Então, aqui dentro do balé online, por exemplo, as minhas alunas têm acesso à biblioteca da bailarina. Lá elas têm treinos. E aí, quando eu falo sobre isso, sobre deixar o corpo mais forte, as pessoas já pensam em ir para academia, né? Não precisa ser academia. Pode ser, mas não precisa. Você pode fazer treinos específicos. Espera lá, então, o que a minha professora mais tem me corrigido, me dado de pontos de melhoria, né? É a meia ponta? É esticar o joelho? É subir a perna? É virar andeor? Pega o que você escuta toda a aula. Toda a aula minha professora me corrige em tal ponto. Pega esse ponto e vamos fazer um treino específico para esse ponto. Sim? Aí é onde a gente começa a fazer treino para subir a meia ponta, treino para ficar mais andeor, treino para fortalecer as costas, fortalecer core. Mas aí eu faço um treino específico para aquilo que eu tenho observado que está sendo o meu déficit. E como que eu observo isso? Pelas correções da minha professora. Porque se eu olhar para mim mesma, eu vou colocar em ação muitas vezes, quando você é iniciante, o chicotinho. E o chicotinho me diz que tá tudo ruim, aí você vai querer treinar tudo. Não. Pega aquilo que a sua professora tem colocado como destaque para você nas correções. Opa, ó, segunda vez que me falam para esticar o joelho no arabesque. Preciso treinar isso. Faz sentido? Continuando. Primeiro pilar, então, eu falei, ó, a receita para a gente mudar de nível são 3 pilares. Primeiro é a técnica, mas estudando com consciência corporal e autocorreção, que é o que eu ensino no meu método. A segunda,
É você focar no seu corpo, deixar ele mais forte, mais flexível, para ele estar preparado para o que tem por vir. E para isso eu não preciso fazer academia, pilates, nada disso. Você pode fazer treinos específicos para ajustar os movimentos que não estão saindo na sua aula. Sim, principalmente relacionado à força e postura. E o terceiro ponto é a mentalidade. Você precisa começar a trabalhar a sua mentalidade desde já como iniciante. Porque quando você chegar lá no intermediário e derem Foetê para você fazer, no intermediário aqui minhas alunas aprendem Foetê. Tudo online, na casa delas. Na hora que a gente faz Foetê, como que é, meninas, quando é a primeira vez que vai fazer Foetê? Jesus de Deus, né? A gente fala, meu pai do céu. E aí, muitas alunas já viram e falam assim, não, nossa senhora, é muito difícil, mas eu vou treinar e vai sair. Por quê? Porque ela já trabalhou essa mentalidade de crescimento dela quando ela era iniciante. Se você deixar para trabalhar a sua mentalidade e se tornar uma bailarina adulta que tem uma mentalidade de crescimento só quando você for intermediária, não vai funcionar. Você não vai conseguir chegar lá. Porque, como bailarina adulta que começa ou volta para o balé depois de adulta, a gente vai sim ter que enfrentar os nossos dragões, os nossos mitos, as nossas verdades que no fundo são mentiras que o nosso cérebro coloca para a gente. Se eu não trabalhar isso num processo de bailarina adulta iniciante, vai ficar difícil eu trabalhar isso quando eu estou aprendendo passos mais difíceis no intermediário e no avançado. Por isso, essa fase de ser bailarina adulta é tão importante, é tão rica. Porque é nessa fase que a gente cria condições de ir moldando toda a nossa personalidade como bailarina adulta. Faz sentido? Então, a grande diferença entre ser uma bailarina adulta iniciante, intermediário ou avançado não está só na técnica, mas está em como você se vê. E isso é uma coisa que você já pode trabalhar desde já, mesmo sendo iniciante. Sim. Quando você olha, quando eu tinha a academia de balé presencial, né? Minha segunda academia, eu tive ela por 8 anos. Quando você olha o índice de desistência de bailarinas adultas, quem é iniciante, o índice de desistência é aqui em cima, ó. Quem é intermediário e avançado é aqui embaixo. Quando você chega no nível intermediário e avançado, você não para mais. O difícil é chegar lá. E para você chegar lá, siga essa receitinha. Trabalhe esses 3 pilares. A técnica com o método TBD. Trabalhe o seu corpo para desenvolver força e flexibilidade. E trabalhe a sua mentalidade.